Bem-vindo, você que busca entender o invisível, o oculto, o que se esconde além do véu. Hoje vamos entrar na jornada de um homem que ficou ao lado de Jesus quando todos fugiram: João, o silencioso, o amado, o que viu e não gritou. Ele não é o protagonista habitual, é o guardião da chama que queimou antes do mundo saber que existia. E agora essa chama nos desafia, e você está disposto a enxergar o invisível? Está pronto para ouvir algo que pode mudar sua forma de ver a vida, a morte, a alma? Neste vídeo, vamos destrinchar o legado de João Evangelista sob a luz do Espiritismo e compreender por que o Evangelho segundo João não é apenas um livro entre tantos, ele é um portal para a nossa era de transição. Então dê esse passo comigo, fique comigo até o fim e se inscreva para não perder a sequência que vai abalar certezas. Vamos juntos. O que a gente pode meditar, a gente pode receber todas as emanações do passado através da nossa querida doutrina espírita, que nos explica esta possibilidade através da telecinesia. Mas eu já fiz muitas vezes os caminhos de Paulo, os caminhos de Pedro, os caminhos do Cristo, a maioria delas. Mas, curiosamente, depois de Jesus, João o Evangelista é aquele que eu me afino mais. Os teólogos dizem que eles sentem uma saudade, uma inveja imensa de João, porque João foi aquele que tinha o direito de encostar a cabeça no peito de Jesus. João está com Jesus de milênios e milênios. João veio na escolha do Cristo para ser, entre os seus discípulos e depois apóstolo, o mais silencioso de todos. A gente não ouve uma pergunta de João a Jesus, a não ser quando os outros pediam que o fizesse, que é o caso que Pedro pergunta a João, que perguntasse ao mestre quem é que ia traí-lo, quem ia entregá-lo lá na hora do cenáculo, na ceia. E fora disso, João não aparece. Ele nem é citado, ele nem cita o nome dele, ou outro discípulo, aquele discípulo, o discípulo bem-amado. João, no seu silêncio, ele estava o tempo todo sintonizado com o Cristo. E eu tive a felicidade nessa encarnação de fazer o roteiro da história de João, desde o seu nascimento até a sua tumba lá em Éfeso. Uma vida dedicada exclusivamente no seu silêncio como discípulo e nas suas atividades como apóstolo. Uma pessoa completamente especial, o mais jovem dos escolhidos de Jesus. Aquele que não largou Jesus em nenhum momento. Nem quando foi preso, porque todos fugiram, ele não fugiu. João acompanhou Jesus em todos os momentos, até a cruz, até a ressurreição. Então eu vou tentar, se a emoção me deixar, junto com vocês, que vocês já receberam um texto aí que a Martinha distribuiu com vocês, com a parte científica, histórica, teológica, a respeito de João. Mas eu prefiro falar das minhas experiências com João, porque talvez eu não tenha tido essa oportunidade. Eu acho que a primeira nessa encarnação, desde 1964, quando eu conheci o Mar da Galileia, historicamente e por fotografia. Mas quando a gente chega em Israel, eu visitei Betsaida, ou Betsaida de Júlia, que significa casa da pesca. Júlia é homenagem à filha do imperador César, o César Augusto. E eu fui a Betsaida. Cheguei lá, nem a guia sabia direito qual era, porque há uma certa dificuldade de identificar Betsaida, mas a palavra significa casa da caça, em hebraico. Hoje só tem ruínas. Nós chegamos em Betsaida, o sol já tinha
praticamente escondido nas montanhas da Galileia. Mas eu me senti tão bem. Nossa, quando eu me lembrei, eu digo, olha, Nossa Senhora, aqui nasceu Pedro, André, Felipe e João. Aqui João deve ter acompanhado Cristo, porque Betsaida tem muitas ruínas, tem umas placas, não tem ninguém. Eu gosto desses lugares assim, porque você não é importunado por pessoas que queiram vender coisas, de souvenirs, não há uma exploração de comércio nenhum. Betsaida é uma região que hoje fica ao norte de Cafarnaum. Mas você vê ainda, sente a energia, porque ali desemboca as águas cristalinas do Rio Jordão, que vem da nascente do Monte Hermon, que desce as montanhas, aquelas montanhas de Golã, e vai fazendo sua caminhada, e ali ele forma uma espécie de balneário. Ali dava muitos animais, ainda hoje, e ali por isso chamava Casa da Pesca. Isso que foi uma das grandes cidades. Ali esteve a esposa de Davi, ali teve o filho de Davi, Absalão. Na primeira revelação se fala muito. E ali eu fiquei me lembrando de quando Jesus esteve ali, na narrativa de Marcos, que fala que trouxeram um cego para que Jesus curasse. E Jesus inocula as mãos no olho do cego, pergunta, o que estás vendo? E ele diz, eu estou vendo as pessoas caminhando como se fossem galhos de árvores. E aí Kardec nos chama a atenção que Jesus graduou a energia que inoculou naquele cego, porque naquele momento que ele faz aquela pergunta, diz Marcos que Jesus reinocula as mãos nos olhos daquele cego e faz uma outra pergunta, e agora? Que vês? Ele disse, Senhor, eu estou vendo tudo nitidamente, como se estivesse sem nenhuma dificuldade. E eu comecei a pensar, a refletir, as pessoas, cada um tirando suas fotos. É um momento diferente para todos que ali chegam. Mas estava tão bonita aquela tarde, na Galileia, que eu tive vontade de não sair mais dali. Eu imaginava o silêncio de João, observando tudo, porque João foi o maior médio de Jesus. O Evangelho de João é diferenciado exatamente por isso, porque ele se prendeu à mensagem espiritual do Cristo. Ele não conversava com Jesus, é engraçado, porque ele recebia todas as emanações. Jesus tinha um carinho especial por ele. João era jovem, João disse que ele nasceu mais ou menos foi em torno do ano 9, então 9 mais 6, 15, ele devia ser 15 anos mais jovem do que o mestre Jesus. E Jesus o tratava como se fosse um filho, e ele sabia por quê. Não era uma questão daquela escolha, não. João era filho de Zebedeu, de Salomé, irmão de Tiago, foi aquele escolhido por Jesus às margens do mar da Galileia. E ele estava, segundo ele fala no primeiro capítulo do seu evangelho, estava em Betânia do Jordão, acompanhando João o Batista na sua missão que recebeu de Deus, que era o grande precursor, que também foi escolhido por Jesus para vir na condição do Elias, defendendo o monoteísmo, depois vem na condição de João o Batista, preparando o caminho. Jesus o enumera como maior do que um profeta. Maior do que um profeta. Ele é um mensageiro de Deus, como falou Malaquias, como falou o próprio Elias, a voz que clama no deserto. E João sabia de tudo isso. Ele disse que quando apareceu Jesus, ele não fala do batismo, ele não narra
É o único evangelista que não narra aquele batismo específico, ele cita uma história que dá a entender que refere-se ao batismo. Mas quando diz que Pedro e o outro discípulo, que deve ser ele, né? Ele disse que quando João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus, que é aquele que tira o erro do mundo, João largou tudo e foi embora com Jesus. Ele era um seguidor de João Batista. Então, a história desse discípulo apóstolo me sensibiliza muito, porque eu não posso dizer que eu tenho inveja de João, porque um dia, se Deus quiser, como diz a doutrina na lei do progresso, todos nós chegaremos à posição dele. Mas João era um sábio, um filósofo, um espírito iluminado. Ele não conversava com Jesus. Jesus não, ninguém fala. A gente vê Pedro fazendo pergunta, Tomé, me mostra-nos o caminho. E João não faz pergunta nenhuma. Ele já aponta Jesus como o caminho. Ele já aponta Jesus como a luz do mundo. Ele aponta Jesus como o verbo divino. O evangelho dele é um evangelho espiritual que tem como símbolo uma águia, porque é a ave que voa mais alto, dizendo que a mensagem dele é diferente, é especial. Mateus falou do Jesus homem, o Messias, mas João apresenta o Messias sintonizado com Deus de uma forma bem diferente, de uma forma bem profunda. João, quando fala, porque, na verdade, ele só foi escrever o evangelho dele muito depois, porque João, como conviveu com Jesus, e era norma entre os judeus, e João era um semita, enraizado, nascido ali em Betsaida, naquela região onde ele começou a observar e a sentir, e que Jesus o trazia de longas eras para acompanhá-lo. Foi quem representou Jesus da melhor forma. Um Jesus ligado ao mundo espiritual, não nunca ao mundo material. Verbo divino, luz do mundo, aquele que sintonizou com a verdadeira mensagem de Jesus. A gente vê nas passagens do Evangelho a sintonia, a presença de João com Jesus, desde Betsaida, desde quando ele relembra na sua cidade natal, aquele momento que ele começa a entender realmente, a assimilar as margens do Mar da Galileia, em Cafarnaum, em Caná, porque João começa o seu evangelho de uma forma diferenciada, porque ele não fala de parábolas, ele não está preocupado com o batismo, nos milagres de Jesus, ele só cita praticamente 4. Então, é uma pessoa que eu diria que a diferenciação dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para João, é porque os 3 falam assim mais ou menos da vida de Jesus com uma visão, eu diria, ligado às questões que eles estavam ouvindo, estavam aprendendo. João não. João nunca teve uma dúvida em nenhum momento que Jesus não era aquele que estava no caminho, que leva a verdadeira vida, como ele bem define. Era um Jesus espírito, aquele que estava com Deus no mundo da vida. É o único que coloca isso, é o único que faz aquela dicotomia entre luz e trevas. Como Moisés coloca o rocher, em hebraico, que não é treva, ausência de luz, é treva, deficiência nossa. São as trevas do orgulho, da inveja, do egoísmo. João via tudo isso, eu imagino o vislumbre de João.
João não dormia quando Jesus estava orando. A oração dele, em João, no capítulo 17 do seu Evangelho, é uma oração assim, magnífica. Aliás, os teólogos chamam de a oração sacerdotal, porque a igreja quer que aquilo tenha sido uma oração que o sacerdote, aquele que é o homem mestre das cerimônias, conhece muito bem. Mas, absolutamente, tem um cunho espiritual profundíssimo. Sal da terra, luz do mundo, verbo divino, são qualificações que ninguém colocou em Jesus. O prólogo do Evangelho de João é algo que denota o seu semitismo, a sua visão judaica de um judeu que falava de outro judeu, que estavam em missão espiritual, não era uma questão de etnia. São dois espíritos muito ligados, com muita força. Quando Mateus narra que eles estavam às margens do mar da Galileia e que Jesus vem e escolhe Pedro e André, Tiago, João estava consertando as redes do seu pai, Zebedeu, segundo Mateus, e larga tudo e segue Jesus. E aí você vai começar a ver como esse espírito, que eu também vejo João, engraçado, o mais jovem, que poderiam achar que era um menino, mas foi quem mais sintonizou com Jesus. Foi mais quem se sensibilizou com a sua mensagem. Então, ele vê aquela tarde aos mar da Galiléia, às margens do mar da Galiléia, um local que também eu toda vez que eu vou ali, eu tenho que molhar os pés naquela água e mergulhar espiritualmente naquele lago que fala de Jesus com tanta essência que a brisa parece que lava a nossa alma. Não é os nossos pés, não é o nosso corpo, mas lava a nossa alma. O nosso perispírito fica assim, engurgitado de luz, de renovação, de energia. Eu me sinto como se estivesse em êxtase naqueles locais, porque são realmente fortes. E aqueles homens deixam suas famílias e vão acompanhar Jesus. João não se antecipa, João não era impulsivo como o Zelote Pedro, de ser agressivo, de puxar a espada. Não. Ele é até interrogado por Pedro sobre ele, porque ele vai falando com Jesus às margens do mar da Galiléia, ali no capítulo 21, que a gente vai falar disso, mas só para vocês terem ideia. João acompanhava em silêncio, ao ponto de Pedro, que estava naquele diálogo com Jesus, ficar incomodado e perguntar, e ele? E como Jesus disse assim, o que te importa, Pedro? Eu escolhi para que ele ficasse até que eu volte. Olha que resposta. Ele foi escolhido para ficar, foi o único não martirizado. Eu agradeço a Deus que eu tive a felicidade, eu acho que um presente do alto, de acompanhar João em toda a sua extensão no Brasil, desculpem, em Israel, Jerusalém, depois Samaria, depois na Ásia Menor, por todos os lugares onde João passou, eu tive a felicidade de passar. E senti o efeito que esse Espírito deixou, não para o Ocidente, mas para o mundo. No seu silêncio, seu Evangelho é um poema espiritual de amor de Deus com Jesus. É forte. Ninguém falou tão bem do Mestre como ele. Nunca. Em Cafarnaum, ele vê a primeira cura de Jesus com a sogra de Pedro.
Ele estava presente, como está lá em Marcos 1:29. Acompanha calado. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, ele estava junto, em silêncio. João parece, quando Lucas diz que Maria guardava tudo em silêncio no seu coração, eu posso dizer a mesma coisa de João. Ele presenciava tudo e guardava no seu coração. Ele ficou, meus queridos amigos, do ano 33 até quase o final do primeiro século, vivendo a sua experiência com o Cristo, oralmente, sem escrever nada. Por isso que há tanto, vocês vão ver aí no texto que vocês receberam da Martinha, vocês vão ver que há tantas opiniões, foi ele, não foi ele? Claro que foi ele, porque ele foi plantando as sementes por onde passava. Aonde ele chegava, ele tinha algo que guardava em seu coração. Acompanhava à distância, não perturbava o mestre, assimilava tudo. No Tabor, ali, ele estava ouvindo, guardando aquele processo, aquela nova experiência de ver o mestre receber Moisés e Elias. E quem falou? Pedro. Pedro é o impulsivo, tomou a palavra. Senhor, deixa que eu construa aqui 3 tendas, uma para ti, para Moisés, outra para Elias, que fiquemos aqui. João não. Silêncio total. E Jesus diz assim, não falem com ninguém. Quer dizer, Jesus levou ele, Tiago e Pedro. E parece que para que Jesus não tivesse assim uma preferência especial. Mateus era o amanuense físico, material de Jesus. João era o amanuense espiritual. Quando Jesus diz assim, não falem nada do que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite. Está lá em Mateus 17. João não se pronunciou. Só depois da ressurreição. E aí ele começa, depois que eles saem de Cafarnaum e vão a Caná. Caná é outro manancial. Ninguém narra um feito daquele como um grande judeu que João o é. Inclusive, essa semana eu vou falar sobre esse assunto com a turma do NEP. Mas João acompanha, há quem diga que era uma festa de família, há quem diga que João não se pronuncia. Você vê, existiam os exaltados do grupo. Felipe era um entusiasta, Pedro era um impulsivo. Felipe foi correndo avisar a Natanael que tinha encontrado o Messias. Natanael era de Caná. E João narra tudo isso de uma forma bem natural, vendo aquilo tudo como o primeiro grande sinal da missão messiânica de Jesus, porque ali realmente era onde estava todo o começo. E Jesus vai realizando seus feitos, suas curas, suas ações fraternais, seu amor incondicional pelas pessoas, pelos doentes. Mas João, mantendo o seu silêncio, participava de tudo. Difícil você não encontrar o discípulo aqui que ele amava. Você vê que quando Jesus entra em Jerusalém, triunfalmente, antes dele entrar, ele já confiou a Pedro e João. Pedro era o impossível, João era como se assim, vai, João, porque você vai ter a ação espiritual nessa situação. Foram eles que prepararam a sala
para a grande ceia pascual. Foram João e Pedro. E no cenáculo, João se revela assim como realmente nós precisamos entender a espiritualização daquele momento no cenáculo. Naquele ambiente que é onde sempre a gente encerra com muita emoção a entrada naquela sala que disse que pertencia à mãe de Marcos, Maria Marcos. Ali são 13, 14, 15, 16, 4 capítulos de João com as maiores e as melhores revelações. É ali que ele narra a humildade de Jesus, lavando os pés, é ali que ele narra a promessa do Consolador, e ele participa da ceia, e é engraçado, ele sentava junto do mestre. Jesus fazia questão que ele ficasse mais próximo dele. Aí a gente pergunta, transferência de energia. Eu me lembro do Chico, lá em Uberaba, que Chico não gostava, lá do abacateiro, que as pessoas ficassem, às vezes, copiando o que ele estava dizendo, o que ele estava falando. Mas, junto dele, sentavam algumas pessoas, e ele sentia que as pessoas que estavam junto dele tinham uma necessidade maior de estar ali. E ele falava, quando ele notava que as pessoas estavam copiando, ele não gostava. Quem convivia com ele sabia que não gostava. Aí ele falava bem devagarinho para as pessoas terem tempo de anotar. Eu acho que Jesus colocava João perto dele, porque na ceia pascual ele estava próximo do Cristo. Quando Pedro pediu para que João perguntar a ele quem era que ia entregá-lo. Então, ali nós temos a promessa do Consolador, João 14. Veja como João como ele narra com riqueza, porque quando Jesus diz assim, essa é a minha última ceia com vocês, todos ficaram tristes. Imagina a possibilidade de perder um mestre como Jesus, da convivência, que resolvia todos os problemas sem nenhuma dificuldade. Mas naquele momento que Jesus vê aquela tristeza, João diz que Jesus, olhando para todos, disse, não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, credes também em mim. Na minha casa, meu Pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, eu vou preparar o caminho. Olha como João é fantástico, mas ele coloca assim, detalhe, se me amais, guardar os meus mandamentos. Preciso que a gente ame o Cristo, esteja devotado a ele para poder, como dizia Chico, com a saudade que temos dele, a gente fazer o que ele deseja de nós. Então, as melhores revelações, 13, 14, 15, 16, quando João diz que quando o Consolador vier, ele vai relembrar todas as coisas que eu disse para vocês e ensinar coisas novas. Eu estou no caminho, na verdade, nas vidas. Ninguém pode chegar ao Pai se não tiver evoluído suficientemente para esta altura do que eu estou, porque João narra que no mundo da vida, lá no prólogo do seu Evangelho, é aí que eu acho fantástico, a luz do Cristo com a luz de Deus se confundem de tal forma que ninguém sabe quem é quem. Por isso que ali, quando ele diz, no princípio existia o verbo criador, o verbo estava com Deus e o verbo comungava, sintonizava, estava afinado com Deus, porque os cabalistas dizem que nesse mundo, tem vários mundos na árvore da vida, no mundo da criação, no Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, o mundo da vida é um mundo onde as energias que ali se encontram, nenhum ser humano tem condições de definir. Daí a dificuldade, a confusão de dizer que Jesus é Deus.
Jesus nunca disse que eu era, porque João dizia que a revelação, eu e o Pai somos um, mas um em que? Em sintonia. Porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, João coloca um Jesus realmente espiritualizado, definindo de forma espiritual. Porque naquele ponto, como ele narra, no seu capítulo 17, ele narra que houve esse encontro de Jesus com Deus antes que o planeta Terra fosse criado e Jesus já estava com ele, porque é João que descreve isso. É engraçado porque eu já vi muita gente dizer se Jesus levou Pedro, Tiago e João, e nesse momento que ele foi orar, que João estava com ele no Monte das Oliveiras, na última oração, como é que João, que Jesus chega e diz a Pedro, fala com Pedro, mas será possível? Vocês não podem ficar acordados enquanto eu oro? Olha, meus queridos, podemos afirmar com certeza. É possível que Pedro e Tiago estivessem dormindo, mas João não. E se tivesse, estaria totalmente desdobrado em sintonia com Jesus, porque as palavras que ele coloca na última oração são muito profundas e que ninguém poderia criar aquilo. Não tem como alguém criar um poema desse, porque é um poema de amor de Deus para conosco. Em todo aquele momento, João nunca apresentou Jesus como um fracassado ou alguém que pediu para afastar o cálice. Não tem isso no Evangelho de João. Pelo contrário. Está lá no evangelho, do seu Evangelho, Jesus comentando, no capítulo 12, que não podia fugir da missão que recebeu de Deus. Então, ele estava sabendo, estava passando com consciência tudo que estava passando. E João nos traz exatamente essa informação. Pai, chegou a hora. E ele assistiu, ele viu tudo, com certeza estava em êxtase, ou sintonizado tão forte com Cristo, que o seu espírito se afastou, se desdobrou. E ele assim falou Jesus, erguendo os olhos aos céus. Quer dizer, ele viu toda a cena, ele não perdeu nada. Pai, chegou a hora. Honra teu filho, para que teu filho te honre, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam. E João diz lá no seu Evangelho, eu vim para que todos tenham vidas. Olha a relação com o mundo da vida, onde Jesus espiritualmente está sintonizado com Deus. Numa situação que ninguém sabe quem é quem. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus o Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra, eu venci o mundo. Veja como João apresenta Jesus como um vencedor. Concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora, honra-me, Pai, junto de ti, com a honra que eu tinha antes que o mundo existisse. É uma oração que vale a pena a gente ler, porque é um poema de sintonia. Deus com Jesus, Jesus conosco, via João, o médio de amor que Jesus escolheu. Depois dessa oração, Jesus é preso. Todos debandaram. João não. João, gente, conhecia Caifás. Há alguns estudiosos, inclusive rabinos, mais cristianizados ou mais conhecedores da história do Cristo, que dizem que João era de família sacerdotal também e que tinha amizade com o sacerdote, porque, segundo nos narra, lá na casa de Caifás, João teve acesso, foi João que tentou introduzir Pedro
na casa de Caifás, porque ele conhecia, ele assistia, ele narra lá no capítulo 11, versículo 47 do seu evangelho, que ele assistiu o ou o pré-projeto de entrega de Jesus. Quando Caifás disse, vocês não sabem o que está acontecendo, é preciso que um morra para que todos sejam poupados. E João assistiu, pessoal, no Sinédrio, lá na casa de Caifás. Eu estive inúmeras vezes ali, porque eu li na obra Boa Nova, que quando Pedro se afasta, ele vê Jesus lá, através das grades. E quando você chega na casa de Caifás, tem um porão lá embaixo, porque naquela época as cisternas que guardavam água ficavam nas casas. Mas aquelas cisternas, devido aos terremotos, devido às questões, abalos sísmicos ou adversidades do terreno mesmo, rachavam e a água escoava e não se via mais para cisterna. Então eles faziam prisões. E dizem que Jesus ficou lá embaixo. Quem vai a Israel, quem já foi, tem lá uma escadaria que a gente desce, e que Jesus ficou lá embaixo. E eu fiquei muito tempo pesquisando isso, porque a espiritualidade, Humberto de Campos, Emmanuel, aqueles que vêm através da benéfica pena do Chico Xavier, eu tenho assim um profundo respeito. Tenho assim uma submissão, essa é a palavra. E eu digo, mas como é que se Jesus estava lá embaixo? Humberto de Campos disse que Pedro viu ele por entre as grades. Ora, depois de muita pesquisa, de muita consulta, uma guia de Israel me mostrou uma coisa que matou a charada. Quem for a Israel algum dia, procure que onde ficavam os animais, porque a casa de Caifás era um sacerdote, ele tinha os animais que ele vendia para ser sacrificado no templo, ficava ali perto. Então, aqueles animais ficavam presos em jaulas e, junto com eles, ficavam muitos prisioneiros. Então, tem até uns buracos assim, das cordas, os prisioneiros ficavam com as mãos para cima, e foi ali que Jesus ficou. Por isso que Pedro conseguiu vê-lo. E João assistiu à reunião do Sinédrio, todo o julgamento de Jesus. O galo cantou, Pedro chorou amargamente, foi embora, mas João não saiu dali. Foi com Jesus até os pés da cruz. Era o único que estava lá. Foi aquele que Jesus disse, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus transferiu para João a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Muita confiança. Muito amor, muita sintonia. E diz que naquele mesmo momento João a abraçou e a acolheu. E essa história, gente, continua, porque é belíssima a história desse homem. Porque dali João estava na ressurreição, depois que Jesus se encontra com Maria Madalena, ele estava lá com Pedro. Ele entra na tumba, Pedro depois que entra, e ele foi sendo testemunha de tudo. Parece que ele foi para ver, para crer, não, ele já sabia de tudo. Ele não tinha nenhuma dúvida do que estava acontecendo. Jesus sintonizava com ele. Ele foi uma espécie de amanuense espiritual nesse sentido, eu diria até de uma certa forma, de apoio, de confidência. Não que Jesus precisasse de trocar ideias com ele, mas a sintonia era tão grande que espiritualmente ele já sabia o que era que o mestre queria. Depois da ressurreição, lá no capítulo 21, quando Jesus aparece no Mar da Galileia, então, antes dessas aparições em Jerusalém, todas as aparições, João estava presente.
aparição às margens da Galiléia, foi ele quem reconheceu Jesus. Foi ele quem disse, é o mestre. Então, imagine vocês o prestígio, a evolução espiritual desse homem. Ele nunca deixou de estar sintonizado com Jesus. Nas aparições do capítulo 20, todas as aparições ele estava com os discípulos. Ele viu a situação de Tomé, ele viu toda aquela a indignação de Pedro com relação a Maria de Magdala, Jesus ter aparecido a ela, Pedro não acreditou. E João foi participando de tudo isso com a sua fidelidade ao Mestre. Estava no Pentecostes, naquele momento crucial ou fundamental da ampliação da mediunidade para a nova era, há 2000 anos, e Jesus já tinha aparecido ali várias vezes entre os discípulos, mas no Pentecostes, que era naquela época uma festa judaica, era o Shavuot, a festa da semana, que se comemorava o recebimento da Torá de Moisés no Monte Sinai. Veja como Jesus faz as coisas bonitinhas. Ele tinha enviado a Torá, e ali agora ele estava abrindo uma nova era, não mais se apresentando em perispírito, mas agora em forma de fenômeno mediúnico, como havia previsto o profeta Joel, capítulo 3 do seu livro, como diz a poesia de Tim Vanessa. Vossos jovens profetizarão, vossos anciões terão sonhos. Então, isso já estava predito, é tanto que Pedro chamou a atenção, olha, vocês têm que se entenderem que é isso que está acontecendo. Está ocorrendo aquilo que Joel já falava. E aí, depois dessa transformação, que agora já acabou, ou acabaram-se os espíritos, a partir de agora a presença é dos apóstolos. Eis que vos envio, shalach, em hebraico, enviar, que o grego chama de apóstolo. Então, depois do Pentecostes, todos foram ao templo. Curiosamente, Pedro vai ao templo pregar o Messias, cura um aleijado, no capítulo 4 do livro de Atos, e João estava com ele. Eles foram condenados ou obstaculados pelos sacerdotes. E tem uma frase no capítulo 4, versículo 20, que João diz assim, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja que aí ele não tinha intenção ainda de escrever. Ele estava falando da primeira comunidade de Jerusalém, que foi fundada por Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e os outros. Mas eles viviam as coisas que viram e que ouviram de Jesus. Esse era o evangelho deles. Era a lembrança viva, porque era até uma falta de respeito se escrever algo, alguém que viveu com alguém. A ideia dos evangelhos foi de Marcos. Quando volta com Barnabé, aliás, abandona Barnabé e Paulo, lá depois da ilha de Chipre, lá em Salamina já perto de Antioquia da Psídia, uma cidade antes, que ele abandonou, e ele teve a ideia, ao se encontrar com Pedro, de escrever a história de Jesus. Mas quando estava consubstanciado esse grupo em Jerusalém, eles souberam que muitos da Samaria tinham acolhido, aceito Jesus como Messias, e João foi com Pedro lá conferir e dar apoio a essas pessoas.
Mas a história de João, pessoal, ela é muito forte porque ela não acaba aí. Agora é que João se consubstancia. Você vê que Paulo de Tarso fez um trabalho belíssimo na Ásia Menor. Mas o trabalho de João não foi menor do que esse. Porque quando você chega na Turquia hoje, mesmo sem ter o cristianismo que tem, que lá hoje é todo um cristianismo, vamos dizer assim, obstaculado, não existe. Você chega numa cidade como Icônio, onde Paulo fez tanta coisa, tem uma igreja que relembra a passagem de Paulo ali, e o aspecto, a situação dele com Tecla, mas só tem dois cristãos, são duas freiras que tomam conta. Na cidade de Tarso é a mesma coisa. Não tem. Quando a gente chega em Éfeso, que já por causa de Esmirna já há uma força maior na igreja ali, que tem um bispado, tudo, aí você ainda encontra um padre ou outro ali em Éfeso. Mas a maioria das cidades não tem. Mas tem uma história muito viva de João. Aquele aspecto que está narrado no evangelho dele, no capítulo 19, versículo 26 em diante. Filha, eis aí tua mãe. E olhando para Maria, diz, mulher, eis aí teu filho. A partir dali, João, fugindo das perseguições que começavam já ali naquela época, ele leva Maria para Éfeso. E aí eu digo a vocês uma coisa curiosa. João, em Éfeso, é mais conhecido do que qualquer pessoa, até mesmo do islamismo. João marcou presença. João escreveu o Apocalipse, 3 cartas, e escreveu o seu evangelho e ainda recebeu, pessoal, psicografada, 7 cartas. As 7 comunidades que ele fundara na Ásia Menor, cartas enviadas por Jesus. Que naquela região ele é conhecido como João o Teólogo. Se você olhar o mapa da Turquia, você vai ver, João foi para Éfeso. Lá em Éfeso tem 2 locais, um específico que ele levou Maria, né, colocou num lugarzinho afastado, mas depois ainda temeroso, que é o local que ele colocou, ficava ao lado da estrada que leva ao porto de Éfeso, que Paulo também morou ali perto, mas João, não satisfeito, levou Maria para a montanha de Bilbo. E se você olhar, as 7 comunidades fundadas por João, em torno de Éfeso, elas fazem quase um círculo. É Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas giram em torno de Éfeso. Porque ele vivia em Éfeso, cuidando de Maria, e não deixava de levar Jesus para aqueles lugares. Se a gente for analisar, o trabalho de João foi muito mais, além de ser mais espiritualizado, muito mais profundo do que o trabalho de Paulo, nesse sentido. Paulo pegou depois da ressurreição, João não. João começa nascendo na Galiléia, na mesma terra onde Jesus escolheu os seus discípulos, foi o mais jovem, era, vamos dizer assim, o pupilo do mestre que mais foi fiel a ele. Nunca fugiu de perseguição nenhuma. Em Éfeso, ele marcou presença porque ele tinha Maria para cuidar. E ali ele ficava indo e voltando para não deixar a mãe do mestre sem a devida atenção. E a casa de Maria, o recinto lá, é uma história que a gente não tem tempo para narrar, mas é assim de uma riqueza magnífica. João marcou presença. Olha, eu descobri na Turquia uma cidade chamada Atşehir, que é uma cidade onde tem um poeta do sufismo do Islã, um homem muito sábio, e que ele
Aquela cidade se chamava Filomélio no passado, no primeiro século. E um grande discípulo, porque João fazia discípulos. É interessante isso. Um grande discípulo de João em Esmirna, chamado Policarpo, atuava nessa comunidade que foi fundada por João. Esmirna tem uma igreja magnífica, eu dei de cara com aquela igreja, a igreja de Policarpo, que todos veneram, todos respeitam. Todos discípulos de João. João, quando na perseguição do século IV, quando ele é exilado na ilha de Patmos, que é um capítulo à parte, João tem um discípulo chamado Prócoro. Lá ele é chamado João o teólogo. A ilha de Patmos é uma coisa, eu costumo dizer que foi o último presente que Jesus deu a João, foi o seu exílio na ilha de Patmos. É uma ilha paradisíaca, no mar Egeu, uma coisa belíssima, uma energia. A gruta onde João recebeu o Apocalipse com Prócoro lhe apoiando, ela tem uma energia que você não segura as lágrimas ali dentro. É algo, assim, indescritível. Eu tentei falar alguma coisa, não sei até hoje o que foi que eu pude dizer para as pessoas que estavam ali naquele momento, porque o ar também é muito envolvente. O trabalho de João ali foi enriquecedor. Aquela obra Francisco de Assis, do espírito João Nunes Maia, tem alguma coisa a respeito disso. Mas quando você chega lá é que você vê o prestígio desse homem. Todo canto respira. Fotografias, quadros, porque ali tem uma igreja ortodoxa, grega, na montanha, lá em cima de João. E eu digo a vocês, uma das montanhas mais altas, mais importante de Éfeso, ali se encontra o túmulo de João, que morreu, segundo alguns, aos 103 anos. Foi enterrado naquela montanha. E no século V, Justiniano, imperador, construiu uma basílica na montanha que chama montanha de Ayazoluk, que fica ao lado de agora Éfeso, são ruínas, chama El Chique. Mas Ayazoluk é a montanha onde João está sepultado. E pasmem vocês que Justiniano destruiu o templo da deusa grega para construir a Basílica de João. Imensa. Toma toda a coroa da montanha. A deusa Artemis perdeu seu templo para ser o local que se construiu essa basílica imensa. Então você tem esse espírito ligado a Jesus, um homem que não foi martirizado, mas desafiou, porque a história que a gente ouve falar lá são cada história fantástica. Aliás, a Turquia é cheia de vultos. Jorge, da Capadócia. João é tido assim como o grande teólogo respeitado naquela região toda. As marcas históricas destruíram, vamos dizer assim, com a República Turca, que houve aquele acordo entre gregos e turcos. Quem era católico na Turquia foi-se embora para a Grécia, quem era turco na Grécia voltou para a sua cidade, embora que a igreja ortodoxa grega, a mais importante, as outras igrejas não são submissas, porque ele não tem papa, tem patriarca, mas todos os patriarcas escutam o patriarca da igreja ortodoxa grega, que hoje está lá em Istambul, antiga Constantinopla, ou Bizâncio. Então, um espírito como João, eu digo a vocês que eu tive a felicidade de conhecer desde Betsaida até o monte Ayazoluk, em Éfeso,
deixou para nós um evangelho com características especiais, diferenciado. João, teve preocupação não de desfazer o evangelho dos outros, mas colocar ali o que os outros não tinham, porque ele só tem poucos milagres, ele só fala da boda de Caná, ele fala do Betesda, o paralítico de Betesda, o cego do tanque de Siloé e a ressurreição de Lázaro. Coisas completamente diferenciadas que ninguém fala. Vocês sabem que a ressurreição de Lázaro foi o estupim que levou à crucificação de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele marcou, tudo estava no projeto dele. E João sabe disso, e sabia disso. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu queria dizer a vocês que queria dar um ligeiro testemunho aqui. E agradecer mais uma vez a Martinha por esse convite. Faz uns dias que eu estou muito sintonizado com o João. Não mereço. Não mereço. Mas tenho recebido muita luz dele. E um dia, se Deus quiser, é possível que a gente ainda tenha condições, pela lei do progresso, de se reencontrar. Mas só o que ele tem feito, só os alentos, as revelações espirituais que ele traz de Jesus, as condições espirituais que ele tem nos dado, através da geografia, da história, que ele faz a gente sentir-se mais perto de Jesus. Eu acho que pela sua própria condição evolutiva, espiritual, e o direito que ele tem conquistado pelo próprio Jesus, de recostar a cabeça no peito de Jesus, eu adoraria se ele deixasse pelo menos eu colocar a minha cabeça sobre os seus pés. Eu quero agradecer a vocês, eu queria deixar esse relato assim, pessoal, dessa minha busca espiritual e desses ensinamentos, dessas revelações que eu pude receber, desse grande Espírito bem amado do Cristo. Jesus não tem diferença com seus filhos, mas quando se coloca a palavra bem amado, ela cai muito bem num espírito como João. Também simples, anônimo, sem ímpeto, bem tranquilo, bem espiritualizado e bem consciente do convite que Jesus fez para ele, que ele cumpriu fielmente. Há uma história lá em Éfeso que, quando João foi enterrado lá na montanha, diz que a tumba dele, durante um certo tempo, se mexia. As pessoas viam ela se mexer. Não sei se até onde isso procede, mas não vejo que seja impossível. Ele deixou realmente suportes para todos nós. Que Jesus possa continuar nos dando condição de um dia chegarmos a ter o direito de ser um espírito como João. Eu acredito muito nisso. E espero que todos nós um dia chegamos a atingir isso, que aí o planeta Terra com certeza terá muita paz. Porque se Jesus representou Deus em unidade, João representou Jesus em espiritualidade. Muito obrigado. E agora, no silêncio de João, a grande revelação: não é o mestre que precisa ser admirado, é você que precisa ser despertado. João nos ensinou que seguir Jesus não é apenas seguir passos, é viver sintonia, é assumir o papel de discípulo guardião. E em tempos de crise coletiva, transição planetária, onde tudo se mostra vulnerável, essa sintonia vira escudo e lança ao mesmo tempo. Você pode escolher permanecer à deriva ou ancorar na verdade que atravessa o tempo. Escolha ancorar. Comece hoje.
Permita que essa mensagem acenda algo em você, algo que nunca mais se apague. Compartilhe essa luz com alguém que precise. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Inscreva-se, ative o sininho, e siga com a gente nessa jornada de revelação, porque o mundo novo já começa dentro de você.